Olá você que nos acompanha aqui no Nossa Unesc, muito obrigado pela sua audiência. Este é mais um encontro para falar das boas notícias da nossa universidade, do que é assunto na pesquisa, na extensão, na relação com a comunidade, enfim. A Unesc aqui está diariamente nesse encontro com você. Muito obrigado mesmo. Olha, esse programa é da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Estamos convidando você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Venha conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. E olha, a conversa de hoje aqui é sobre economia, num sentido muito amplo, assim, né? Olhando para a região, você sabe que a Unesc tem um observatório de desenvolvimento socioeconômico que presta inúmeros serviços para a região na questão de medidores, na questão de pesquisar o ambiente. Enfim, isso tem uma importância macro e micro muito bacana, muito legal, porque pode ajudar a direcionar investimentos, políticas públicas, políticas privadas. Então a gente vai conversar bastante sobre esse trabalho que é desempenhado aqui e também vamos lembrar uma recente conquista da Unesc no campo da economia. Uma conquista muito legal, muito bacana, que a gente ficou muito feliz com essa conquista de um acadêmico nosso. A gente conta tudo isso na sequência, em 1 minuto eu apresento o nosso convidado de hoje. Não saia daí, continue conosco, já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc, aqui a nossa universidade comunitária. Estamos recebendo aqui nosso professor Tiago Fabris, que coordena o curso de Ciências Econômicas da Unesc, que integra o nosso Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico. Vamos conversar bastante aqui sobre questões da economia, mas antes, né, Tiago, a gente queria começar exaltando uma conquista recente de um acadêmico nosso, lá do nosso curso de Ciências Econômicas, que ganhou uma gincana nacional aí. É isso, professor. Obrigado pela presença aqui. É isso. Olá, Denis. Sempre é um prazer aí estar conversando contigo, com todo mundo aí que acompanha aí a Unesc TV, o trabalho que a Ecocria também vem desenvolvendo. É verdade, Denis, uma conquista bem expressiva, né? Eu acho que não só para o curso especificamente, para os professores que compõem, para os alunos que são colegas deles também, mas para a universidade como um todo, né? E vou além ainda, e para o estado de Santa Catarina também, né? O Luiz Eduardo participou de a Gincana Nacional de Economia, todo um processo que já vem ocorrendo há alguns meses, então tem toda uma classificação primeiro no estado, né? Então é uma competição aí promovida pelo Conselho, né? Já que a profissão do economista ela é regulamentada por lei aí, então já tem 70 anos de regulamentação, e o Conselho aí todo ano ele promove essa competição, essa gincana, né? Que é testar conhecimento dos alunos com relação às mais diversas vertentes teóricas aí que existem dentro da ciência econômica. E aí sempre com jogos, né, de simulação, relacionados aí a mercado imobiliário, mercado cambial, relacionado à parte de políticas públicas, enfim, né. Então participaram representantes agora nessa última etapa de todos os estados brasileiros, né. E o Luiz aí sagrou-se campeão dessa gincana nacional. Então, né, bastante orgulho ali para o curso, todos nós estamos muito contentes, corpo docente, colegiado, a universidade como um todo. Então, uma conquista aí bem expressiva do nosso acadêmico. Eu conversei outro dia no dia que ele conquistou a gincana, eu conversei com ele, o Luiz Eduardo, tem 19 anos, né? Isso, 19 anos. Super talentoso, a gente nota que ele é estudioso, um pesquisador mesmo, muito jovem, né? E ele contava como é que funcionou essa gincana. Ela tratou de diversas vertentes muito práticas aí da economia, né, professor? Sim, Denis, ela tem uma característica bem mais prática, né?
Então, é trabalhar, olhar o sistema econômico como um todo, né? E dentro desse sistema econômico como um todo, existem alguns procedimentos de políticas. Então, o que era? Ocorria algum determinado tipo de política, vamos pegar num ambiente bem macro aí, né? Então, pode ter uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo. E aí ele precisa imaginar o que acontece com os investimentos, né? E aí, em cima dessa alocação que ele faz dos investimentos, a ciência econômica é sempre uma ciência de tomada de decisão, né? Então, sempre tem os prós e os contras. E dentro desses prós e contras, ele precisa mensurar para ver qual seria, nessa ideia, a rentabilidade máxima, né? Então, quando ele fez isso, tomou as decisões, olhou o cenário, olhou o ambiente micro, identificou quais seriam as melhores alternativas, isso ele acabou rentabilizando aí mais do que os outros participantes. Então, bem legal, né? Isso envolve uma série de questões, né, Denis? Desde da parte macro, desde a parte de geopolítica, desde a parte de juros, de câmbio, mas também os aspectos micro, de regulamentação, de alocação de recursos, das preferências dos consumidores, enfim. Então, ele fez um bom equilíbrio de todas essas correntes aí que existem para a tomada de decisão. Tinha uma das atividades, o Luiz Eduardo me explicou, tinha uma delas que envolvia câmbio, né? Então ele tinha lá uma cota X de dólares, de yuans lá da China e mais alguma moeda, euro talvez, enfim. E ele tinha que fazer uma relação ali de compra e venda de moedas e no fim ganhava a prova quem tivesse mais lucratividade em cima dessa relação de compra e vendas. E isso mostra o quê? A visão que o economista precisa ter dessa fluidez do mercado, né? Do que está rendendo, do que não está. E esse exercício ele fez, ele foi muito bem nessa prova. E isso prova o quê? Que na formação da Unesc, aí eu conversei sobre isso com o Luiz também, Thiago, o curso tem essa preocupação de já desde cedo, ele é quarta fase, se não me engano, desde cedo transmitir essa ideia prática, né, professor? Sim. Sempre fazendo essa relação aí, o que está ocorrendo, mas trazendo também para a vida e para o cotidiano do acadêmico. Então é uma preocupação aí que a gente tem, né? A gente tem vários tipos de projetos que tentam fazer essas espécies de simulações, né, dentro de um ambiente controlado, e algumas disciplinas também que são práticas, que olham essas questões, né? Especificamente, se a gente for querer ver, né, o exemplo que tu deu ali de relações de moedas, de câmbio, enfim, taxas de conversão, enfim, a gente estuda isso muito na parte de macroeconomia, né? Inclusive o Luiz está cursando essa disciplina comigo, relacionada à parte de macro agora, né? Então, essas questões relacionadas a variações de juros, câmbio, o que afeta, quais são os melhores investimentos, a gente acaba vendo tudo isso na disciplina de macro. E uma outra também aí que os acadêmicos cursam, que ela é bem prática, Denis, diz respeito a toda essa aplicação, né? E essa aplicação a gente acaba denominando ali na economia de uma disciplina que chama-se econometria. E econometria o que é? Mensurar essas relações, né? Então, abre-se diversas variáveis que impactam o que a gente quer analisar, né? Por exemplo, ali a rentabilidade do câmbio, mas o que importaria lá? Bom, importaria a taxa de juros americana, a taxa de juros chinesa, a taxa de juros brasileiras, enfim. E a gente consegue identificar qual é o parâmetro que ele é mais forte, né? Então, esse parâmetro aqui nos dá a direção para onde a economia caminha, né? Então, é assim que a gente costuma tomar as decisões, né? Não só na macro, mas também na micro, também nas finanças públicas, também na parte das finanças pessoais. Então, o curso ele te dá essa oportunidade, né? Ele te amplia a base, uma formação de base bem ampla, né? Mas também te dá todo o aparato instrumental para te tomar essa decisão, né? Então, a gente tem um foco também nesses instrumentos aí como tomada de decisão. Legal, a gente está conversando aqui com o professor Thiago Fabris, que coordena o nosso curso de Ciências Econômicas e que integra o Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico. E eu sigo lá, inclusive convido você a seguir nas redes sociais, o nosso observatório, Observatório Unesc, vai lá no Instagram, por exemplo, e eu estou vendo aqui, professor, a última postagem, que foi recente, citando que na região da ANREC, a qualificação está concentrada no município de Criciúma, a qualificação de mão de obra de docentes, né? A participação por grau de instrução dos docentes na região da ANREC. E confirma que Criciúma é um polo de educação, referência em ensino superior. E aí a gente pega esse índice aí que conta 65% dos docentes aqui na região têm especialização, 27% têm mestrado, 7% têm doutorado.
Antes da gente ir a fundo aqui na filosofia dessa pesquisa, para exemplificar outras mais que o Observatório faz, esse número aqui é interessante, né, professor? Sim, Denis. Para uma região como a nossa. Exatamente, assim, Denis. No Observatório, na verdade, a gente tem várias frentes, né, Denis? Uma delas é relacionada à educação, né? Então a gente costuma aí, de forma quinzenal, lançar informes, né? Um relacionado à educação, outra relacionada a finanças públicas, outra relacionada a mercado de trabalho, outra relacionada a comércio exterior, tudo que envolve a parte econômica aí dos 45 municípios das 3 regiões, né? E dessa vez a gente olhou ali, abriu ali os dados mais micro, olhando para a participação desses professores, né? Em termos, né? Quantos especialistas, quantos mestres, quantos doutores estão aí em cada um desses municípios. E aí analisamos aí a região como um todo, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Tem os dados da AMESC aqui também, olha que interessante, só. Na AMESC, professores, 46% têm especialização, 36% tem mestrado e 17% doutorado. Na AMESC é inclusive maior o índice de doutores do que aqui na REC, né? Lá na MESC, Denis, ele é maior em termos de participação, mas em termos de quantidade não, né? E a gente tem uma concentração em algumas cidades ali, né? Então tem um pouco em Araranguá, mas também tem nas outras unidades, nos institutos federais que ali existem também. Isso, em termos de participação, ele acaba aumentando, né? Mas isso não quer dizer que lá existem mais doutores do que aqui, por exemplo. Sim. É que aqui a gente tem bem mais, por exemplo, colégios, né, de educação infantil, de ensino médio, enfim, que não necessariamente possuem mestrado ou doutorado. Então, quando a gente calcula isso e coloca tudo isso num bolo e tira a porcentagem, a gente vai ver que a quantidade de doutores é um pouco menor, né, em termos de participação. Agora, em termos de valor absoluto, não, né? Então, a quantidade de professores que existem aqui na ANREC, ela é maior. Tá? E aí, gente, eu quero chegar ao quê? Na importância do serviço que o Observatório presta, porque esse tipo de indicador, esse e tantos outros que o Observatório apanha, professor, eles acabam sendo decisivos para, por exemplo, um empreendedor que quer investir aqui na região. Ele vai se embasar nesses números, né? Sim. Uma política pública que um município quer fazer, um determinado foco, também vai se embasar nesse tipo de dado, né, professor? Sim, exatamente, né? Sempre a tomada de decisão, ela passa por uma boa interpretação do cenário, né? O cenário de atuação. Então, esses dados que a gente acaba coletando, eles são essenciais para a tomada de decisão, né? Isso tanto no ambiente, Denis, relacionado a empresas, né? A investimento, a expansão, a mercado consumidor, em termos de renda, enfim. Então, eles precisam olhar para isso também, para a mão de obra qualificada, né, Denis? Isso também é importante. Quanto para a parte pública, né? Para os formuladores aí de políticas públicas aí da nossa região. Então, acompanhar isso é essencial aí para que a gente, no final das contas, aí, melhore a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, esse é um papel importante aí do Observatório. Não tem dúvida. Eu acabei de curtir aqui uma postagem que refere um estudo que foi feito em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva aqui da Unesc, que, olha só, gente, apurou a letalidade de doenças do sistema circulatório. Nós estamos lidando com uma informação da área da saúde. Aí, na parceria, o Observatório vem com a expertise econômica para transformar isso em dados, né, professor? Sim. Denis, é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo também, mas como o Observatório ele é amplo, assim como é a economia, né, Denis? Ela tem vários braços, ela conversa com diversas áreas, né? E uma delas é olhar para essa parte da saúde, né? E a saúde, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, tem um bolsistas que vem lá da saúde também, a gente tenta fazer esse link aí com o lado econômico, social e de saúde também. Então, o primeiro passo, vamos identificar aí qual é a maior letalidade aí das pessoas que são acometidas aqui na região, né? Então, tem vários tipos de letalidades, a gente faz esse tipo de levantamento aí também por município, né? Pelo menos para a gente ter uma base aí e aí trazer mais informações para a tomada de decisão. Importante, ver só como a informação move, e daqui a pouco a gente vai chegar aqui com o professor Tiago numa leitura de tendência da economia, né? Reflexo do que temos no global, do que temos no nacional em relação ao regional. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, conversar mais sobre economia, afinal, tudo isso mexe com o nosso cotidiano, né? Mas agora é hora de informação aqui no Nossa Unesc. A gente tem a participação da Maga Estopassoli, da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade, e hoje a Maga traz uma informação sobre dependência química e uma atividade, uma pesquisa importante
nessa área que está sendo desempenhada aqui na Unesc. Conta pra gente aí, Maga. A dependência química é um problema que afeta os mais diferentes perfis da sociedade e impacta diretamente na vida do próprio indivíduo e daqueles que estão ao seu redor, além, é claro, de representar problemas de saúde e segurança pública. O assunto foi abordado na 19ª edição do Simpósio de Psiquiatria na Interface Cérebro e Mente da Unesc, o evento realizado pelo Laboratório de Psiquiatria Translacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade. As políticas nacionais de enfrentamento estiveram entre as informações compartilhadas pela Diretora Nacional de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Cláudia Gonçalves Leite. A convidada destacou que um dos principais desafios do aperfeiçoamento das políticas públicas é justamente incorporar em ações concretas o conhecimento científico sobre as múltiplas dimensões do uso e da dependência. Além desses, outros temas como a dependência química, como evitar recaídas e comportamentos aditivos foram abordados no simpósio. Todas as palestras do encontro estão disponíveis para toda a comunidade no canal da Unesc TV no YouTube. Pois não, obrigado, viu, Maga, por essa informação. Aliás, você acompanha essa e outras notícias da rotina da Unesc, da pesquisa, do que acontece aqui no campus, lá no noticias.unesc.net, o espaço abastecido cotidianamente pelos nossos jornalistas aqui da universidade. Fazemos o intervalo, na volta retomo o bate-papo sobre economia com o professor Tiago Fabris. Você está com a Unesc, a nossa universidade comunitária. Já voltamos. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Muito bem, estamos de volta com o Nossa Unesc. Muito obrigado pela sua audiência. E de volta com o bate-papo sobre economia com o professor Tiago Fabris, que aqui está conosco. Ô professor, hoje em dia as pessoas estão assustadas com os preços, né? A gente fala aí de combustível, a gente fala de alimentos, é voz corrente, né? Todo mundo está sentindo, está pesando no bolso do brasileiro, né? Será que vai longe isso, professor? Qual é a sua leitura aí do momento da economia no Brasil nesse sentido do custo para o cidadão, né? Olha, Denis, é um assunto bem complexo, né? Aumento de nível de preço, isso não é bom para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas acabam se empobrecendo aí com esse processo inflacionário que a gente está percebendo. Mas a gente também costuma analisar em economia todos os tipos de preços que existem, né? E esses que são divulgados, na verdade, eles vêm de índices. E esses índices eles também têm pesos diferentes, né, Denis? Então, o que a gente acaba percebendo aí? Né? Vamos pegar aí basicamente dois tipos de índice. Um que é relacionado ao preço do consumidor final, né? O que esse conjunto de itens aí ele vem pesando aí
no consumidor, nas famílias em geral, e outro que são os preços para as empresas também, né, que são de insumos, enfim, a gente acaba chamando isso aí de preços do meio, middle, enfim. Tá? No início da pandemia, a gente observou uma alta de preços bastante expressivas em torno da cadeia produtiva, né, isso foi explicado por uma série de fatores, né, especificamente por conta de insumos, né, então a gente acaba chamando isso de choques de oferta adversa, né? Porque não tinha insumos para produzir, mais escassez, esse preço acaba aumentando para a produção, né? E essa cadeia produtiva, ela acabou também passando em parte agora para o consumidor final, que também tem vários tipos de explicação, porque ela é afetada por várias coisas, né? Uma a gente pode considerar, primeiro, né, a quantidade de moeda que circula na economia, liquidez, isso ajuda a explicar também um pouco do processo inflacionário, então a baixa taxa de juros, né, um excesso de liquidez aí que existe na economia. Outra relacionada também à questão cambial, né, dólar muito alto, os nossos produtos ficam mais competitivos, não ficam no mercado, acabam indo para o mercado internacional, então fica mais escasso ainda esses produtos também, né? E tudo isso acaba refletindo numa cesta de produtos que é diretamente o que nós consumimos, né? Então, supermercados, gasolina, né? A carne, então tem vários tipos aí de produtos que a gente sente no bolso, né? Isso acaba deixando a população um pouco mais pobre, né? Principalmente, Denis, porque os preços eles se ajustam muito rápido, né? De uma hora para outra. E os salários, eles não se ajustam, eles são mais rígidos, né? Então a gente tem uma discrepância aí, né? Do que se ganha, do que o trabalhador comum ganha e do que ele está pagando também, né? Então essa sensação de a gente estar mais pobre é porque o nível de preço, né, ele vem aumentando aí ao longo do tempo. Se a gente for pegar IPCA, está indo a quase 2 dígitos no acumulado de 2 meses, né? Eu digo 2 dígitos, mas aí na cesta do IPCA, que está relacionado tanto aos consumos, mas está relacionado a transportes, a serviços de higiene, a educação. Então tem vários itens que compõem ali. Quando a gente coloca tudo isso numa cesta só, chama-se IPCA, né? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele está indo para quase 2 dígitos nos últimos 12. Se eu pego isso para alimentos, para combustível, o valor é bem maior, né? Ele é bem maior. Então é isso que a gente está sentindo e é isso que a gente está ouvindo que as pessoas estão reclamando. Tem solução? Tem solução. Tem solução com políticas macroeconômicas, né? Então a gente vai observar aí, num curto espaço de tempo, um aumento dos juros, que é um pouco para frear isso também, frear o aumento da taxa de câmbio também. E isso acaba fazendo com que os preços eles devam aí se estabilizar também, né? Mas por instabilidades também, né, Denis? Instabilidades que não são só econômicas, mas também que acabam trazendo incertezas, né? E isso também ajuda a pressionar os preços. Professor, há quem tenha feito recentemente uma relação entre as altas do combustível, da gasolina e a questão do dólar, dizendo, olha, a Petrobras atrela e com isso o dólar varia e impacta no combustível. Acontece isso mesmo, professor? Acontece, Denis, acontece, apesar do Brasil ser autossuficiente em petróleo, né, a gente precisa trabalhar aí com uma parte desse petróleo precisa ser refinado, né? Então a gente importa parte desse petróleo. Com um dólar mais alto, ele acaba aumentando os custos, né? Isso acaba sendo repassado para a produção, da produção vem uma cadeia produtiva que aí vem com bases olhando para a parte dos impostos, especialmente ICMS, e aí toda essa cadeia produtiva quem acaba pagando aí é o consumidor final. Em seguida eu arremato com o professor Tiago, mas antes a gente tem mais um recado dos nossos cursos aqui da Unesc, né, que todo dia aparecem aqui no programa para dar o seu recado. E hoje a dica é do curso de farmácia. Convidamos você a conhecer mais esse belo curso da Unesc agora aqui no programa. A sua farmácia ela abrange várias áreas, então eu fiquei curiosa em conhecer ela todo e depois tomar uma direção do que curso eu tomar. Como ela abre para perícia, balconista, dá para trabalhar nos hospitais. Trabalhei na área da saúde, então eu sempre gostei dessa área. Eu trabalhei de vigilância sanitária e epidemiológica, mas eu trabalhava em balcão, eu atendia pessoas, agendava, então eu gostei muito dessa parte de ajudar pessoas.
A gente tem que ter pelo menos uma profissão, acho bacana tu ter algo na tua vida, até para de exemplo para o teu filho, também para tua família, se teus pais se orgulharem também. Que é tudo que meu pai sempre quis, que a gente fosse estudado, tivesse uma faculdade, fosse alguém, tivesse algum currículo bom. Acho que meus pais sempre esperaram ter uma coisa melhor. Então a gente tem que lutar por nós e por nossos filhos também, né? Tem que ter prazer de ter alguma coisa na vida. Prazeroso pra gente também, não só para as pessoas, mas para mim também. Acho que é prazeroso. Ter algum curso, ter uma faculdade, eu acho muito bacana. Bacana, esse está o nosso curso de farmácia para arrematar o programa de hoje. Professor Tiago, sempre uma honra recebê-lo aqui. Queremos convidar as pessoas que conheçam mais o trabalho do nosso observatório também. E aí está o nosso curso de Ciências Econômicas também, sempre à disposição. Obrigado, professor. Obrigado, Denis. Sempre é um prazer aí estar conversando contigo, com todo mundo aí que acompanha, os telespectadores aí que estão acompanhando aí a Unesc TV. Sempre é um prazer. Sucesso, um abraço. Sucesso para nós. Professor Tiago Fabres veio fazer conosco o programa de hoje falando de economia e a gente agradece a sua audiência e continue conosco aqui na nossa Universidade Comunitária. Até a próxima. Tchau.